Muito boa noite, meus amigos aqui da Web Rádio CDR. Estamos iniciando mais um toque de bola especial. Hoje, super especial, Campeonato Paulista já está nas suas quartas de final. Ontem tivemos a última rodada da fase classificatória do Paulistão 2024. E você já sabe tudo o que você quer saber a respeito das equipes, de como que foi essa fase classificatória, quem se classificou, quem não se classificou, quem ficou aí devendo alguma coisa, né? Podemos falar assim, porque olha, equipe grande, Corinthians está fora aí do Campeonato Paulista e isso já preocupa a todos. Só que o Corinthians está passando por um momento muito turbulento. O São Paulo, por pouco, hein? Por pouco, por causa de 3 minutos. Olha, quase que o São Paulo também fica fora das quartas de final do Campeonato Paulista. Foi, assim, praticamente podemos dizer, em cima da hora, essa questão toda aí do São Paulo poder conseguir a sua classificação. Vamos discutir muito a respeito disso daí no nosso toque de bola especial desta noite. E você também vai saber do Palmeiras, que está tranquilo, conseguiu sua classificação de uma maneira muito brilhante nesse Paulistão 2024. O Santos também, de uma maneira brilhante, conseguiu a sua classificação. E a portuguesa também teve a sua classificação. Muito legal mesmo, muito legal sabermos que temos grandes equipes na disputa desta quartas de final do Campeonato Paulista 2024. E olha, para você ouvir aqui a nossa programação, é fácil, é simples, é só acessar o nosso portal comercial de rádio.com.br. Você já vai estar ouvindo automaticamente toda a nossa programação. Você também pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, o CDR Esportes Pro. Você também acompanha o nosso toque de bola especial. Tudo isso você ainda pode participar conosco através do WhatsApp 011 96064 6328. Participe conosco, mande a sua mensagem de voz, sua mensagem escrita e participe aqui do nosso toque de bola especial. Será um prazer muito grande tê-los aqui ao nosso lado. Edmundo Lima Filho já está conosco para nos falar desta portuguesa. A portuguesa, olha, quando todo mundo imaginava que a portuguesa poderia até mesmo ser rebaixada, de repente está aí na disputa das quartas de final do Campeonato Paulista, hein, Edmundo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edilson Lima. Pessoal, estou chegando com vocês no nosso final. E todos vocês, nossos amigos, aqueles que ouvem, enfim. Final de semana muito bom, Edilson. A classificação das equipes, polêmica no jogo do São Paulo, que conseguiu, como você disse no início, uma classificação nos últimos minutos da partida. Então, o pessoal está achando que houve favorecimento ao São Paulo. Nós temos isso. O Palmeiras nem estava tranquilo, ganhou de 1-0, fez o dever de casa, né? O Santos também venceu de 3-2 na Vila, fez o dever de casa contra o Internacional de Limeira. A Portuguesa já estava classificada e perdeu para o Novo Horizontino, aonde teve, né, a condição do Novo Horizontino ser o líder da chave. Mas, enfim, um final de semana praticamente definido, né? A chave principal era a chave do São Paulo, que até antes de iniciar a partida, as três equipes tinham total possibilidade de classificação. Então é isso. Nós tivemos um fim de semana para poder bater um papo melhor com nossos queridos ouvintes do Toque de Bola Especial, Edilson. Com certeza, vamos ter muito o que falar, temos muita coisa para falar a respeito desse Campeonato Paulista, principalmente essa questão de como que nós temos aí a questão da arbitragem, a questão de como serão aí as quartas de final, lembrando para o torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Portuguesa, Novo Horizontino, Ponte Preta, Inter de Limeira, Bragantino, que
os cartões amarelos foram zerados. Quem tomou o terceiro cartão amarelo vai ter que cumprir suspensão automática na rodada do próximo final de semana. Mas quem tinha 2 cartões estava pendurado e não tomou o terceiro, pode ficar sossegado que vão estar aí à disposição dos seus treinadores, sabendo que os seus cartões serão zerados. Então, isso já ajuda um pouco mais as equipes, né? Porque ultimamente a gente vê que os jogadores estão tomando muito cartões, mas às vezes eu acho que poderia ser distribuído até mais cartões, principalmente quando os jogadores fazem aí encenações. Isso é um caso que preocupa bastante. Nós temos as imagens, né? Tudo agora é em cima de imagens e a gente vê, o jogador põe a mão no rosto, quando o adversário mal bateu a mão no ombro dele, ele já cai, encenando que foi no rosto, que levou um tapa, que levou um murro, e aí o outro jogador recebe cartão amarelo, que aí eu acho que o VAR também poderia interferir e falar, não aconteceu nada, o cara bateu no ombro, como que você vai dar cartão amarelo? É coisa que nós vamos discutir ao longo desse nosso toque de bola especial desta noite, aqui pela nossa web rádio CDR. Só marcando aí para vocês que estão aí ligados conosco no nosso toque de bola especial. Olha só, essa 12ª rodada que foi realizada nesse final de semana. No sábado, nós tivemos o Santos vencendo a Inter de Limeira por 3-2. O Palmeiras recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu por 1-0. Aí ontem, os jogos que faziam, que poderiam, as equipes que teriam as suas chances de conseguir a sua classificação para as quartas de final, equipes que estavam brigando para não ser rebaixadas, todos os jogos foram realizados ontem à tarde, e aí nós tivemos aí como acompanhar todas as partidas. O Água Santa recebeu o Corinthians e empatou em 0-0. O Ituano recebeu o São Paulo, deu um sufoco na equipe do São Paulo. Nós vamos falar muito a respeito desse jogo, mas o São Paulo venceu por 3-2 e conseguiu a sua classificação. O Guarani, jogando em casa contra o Bragantino, precisava de um resultado positivo para fugir do rebaixamento e, graças à vitória de 1-0 sobre o Bragantino, ficou livre do rebaixamento. A Ponte Preta jogou contra o Santo André lá no Grande ABC. O Santo André estava precisando da vitória e precisava aí da derrota do Guarani, derrota do Ituano para se safar do rebaixamento. Só que o Guarani venceu e o Santo André também venceu, mas não teve jeito. Aí o Santo André, vencendo a Ponte Preta por 1-0, foi rebaixado. O Mirassol recebeu o São Bernardo estava brigando para conseguir a sua classificação às quartas de final, mas dependia do empate ou até mesmo de uma derrota do São Paulo, coisa que não aconteceu. São Bernardo fez o seu dever de casa, venceu por 2-0 o Mirassol e com isso também não conseguiu a sua classificação. E Novo Horizontino recebeu a Portuguesa, que está se preparando para encarar o Santos, perdeu a Portuguesa por 2-0. São os resultados, assim, os mais prováveis, aquela que era mais brigado mesmo, era o jogo do São Bernardo, o jogo do São Paulo e Santo André, Ponte Preta, Guarani e Bragantino, que era a briga toda ali para ver como é que ficava essa situação toda. Vamos começar do mais simples, né? O Guarani fez o seu dever de casa e ainda conseguiu pegar uma equipe que estava jogando totalmente desfalcada, o Bragantino, em virtude da Copa Libertadores, né, Edmundo? Por isso que o Guarani conseguiu essa vitória de 1-0 tranquilamente, não? Inclusive, Edilson, a questão do Bragantino já classificado, né, tendo jogos aí de volta da pré-Libertadores na próxima semana, quarta-feira, terça ou quarta-feira, não sei, e poupou os jogadores, não foi o Bragantino que estava disputando o Campeonato Paulista. Portanto, o Guarani aproveitou-se disso, fez 1-0, e aí foi naquela, né? Tomou, às vezes, uma jogada mais difícil de ser concretizada pela equipe do Bragantino, mas, enfim, aquele 1-0 estava bom para o Guarani, porque sabia que ele estaria classificado, né? Continuaria na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Mas foi
Pelo motivo do Bragantino estar como equipe alternativa, né, eu acho que a vitória foi justa do Guarani. Foi uma vitória tranquila, justa, é aquela questão, fazia parte daquilo que o Bragantino queria, era um resultado positivo para conseguir a sua classificação, para permanecer na Série A do Campeonato Paulista. Aí nós tivemos o jogo do Santo André contra a Ponte Preta, o Santo André não tinha vencido sequer uma partida até então nesse Paulistão. Então, quer dizer, ele precisava fazer o dever de casa, vencer, mas tinha que torcer para o tropeço do Guarani, do Ituano. E aí não dá, né? Eu acho que você teve 11 rodadas, não venceu nenhuma partida. Na última você tem que ganhar, ainda torcer para os outros perderem. Eu acho que é um absurdo isso. Faz parte, tudo bem. Mas o Santo André mereceu, porque não fez o dever de casa. O dever de casa que eu digo teria que ter vencido outras partidas anteriores, não conseguiu vencer uma sequer partida, só ontem conseguiu vencer a partida diante da Ponte Preta, e aí foi rebaixado. Também foi justo esse resultado e até mesmo o rebaixamento do Santo André, Edmundo? Olha, Edilson, o resultado é um pouco surpreendente, né? Porque, como você acabou de falar, o Santo André passou 12 rodadas para ganhar na última, né? Perdeu 11, perdeu ou empatou algumas, na última rodada ele conseguiu essa vitória. Foi um pouco de surpresa esse resultado, porque a Ponte vinha vindo bem no campeonato, né? A Ponte está um time equilibrado, estava praticamente classificado, assustou, né? Essa derrota chegou a assustar a Ponte, porque o Água Santa fizesse um gol em cima do Corinthians, vencesse o Corinthians, que estava com o time reserva, seria o Água Santa a equipe classificada. Portanto, foi um pouco meio surpreendente o resultado de 1-0, e merecida a queda do Santo André. Não teve forças, caiu numa chave relativamente fácil para eles classificar, e está aí. Saiu do campeonato uma equipe que eu imaginava que fosse aquele Santo André de bons tempos, né? Que caía, o time que caía lá no Ramalhão dificilmente trazia uma vitória. E foi um vexame do Santo André. Meus amigos aqui do ABC, pessoal aqui nosso do MESC em São Bernardo, ficou muito triste, né? Agora, para voltar, Edilson, vai precisar muito trabalho pela frente, porque a Série B do Campeonato Paulista é forte também. Pena que o Santo André deixou essa oportunidade de ficar na Série A1 numa chave que era fácil de ficar, Edilson. Era uma chave fácil, mas tinha um time ali que também estava perigando ali de ser rebaixado e a gente só acompanhava as torcidas. Até a semana passada até discutimos a respeito disso. Teve um pé frio que foi num dos jogos lá do time da Portuguesa contra o Palmeiras venceu, então o pé frio não pode ir no jogo da Portuguesa. Semifinal, não vai para a Baixada, fica aqui em São Paulo, não assiste nem na televisão, que é a melhor coisa. Mas o Santo André, em 12 jogos, foram 5 empates, 6 derrotas e apenas uma vitória. O comum aconteceu com o Ituano, que também não conseguiu bons resultados e também foi rebaixado o Ituano. Aí nós tivemos o jogo. A Portuguesa, eu não acompanhei o jogo da Portuguesa, eu acho que você acompanhou alguma coisa. A Portuguesa jogou com time reserva, porque perder de 2-0, tudo bem que o Novo Horizontino está com uma boa equipe, super estruturada, brigando exatamente para conseguir bons resultados e conseguiu, né, que já está nas quartas de final. A Portuguesa jogou com time reserva ou foi a superioridade do Novo Horizontino para essa derrota da Portuguesa de 2-0? Bom, Edilson, não foi a questão de reservas. O Pintado, né, o técnico da Portuguesa, ele poupou, né? Você já falou no início do programa da questão do cartão amarelo, poupou Giovanni Augusto, que é um jogador considerado titular absoluto, porque estava com 2 cartões. O Maceió também foi poupado. O Vitinho, o Vitor Andrade, que esse é uma sensação mesmo da Portuguesa, jogou. Mas
foi caçado o primeiro tempo inteiro. Você contava, cada chegada dos jogadores do Novo Horizontino, falta em cima do Vitinho. E aí, no intervalo, o Pintado tirou. Na zaga, os dois laterais foram poupados, né? O Baroel, eu acho que ele é o titular da Portuguesa, mas assim não penso técnico, então ele entrou com o Borel, não é Baroel, com o Borel, e o Borel jogou também só uma parte da partida. Enfim, não era totalmente o time titular, mas também o esquema, a parte central, o goleiro, os dois zagueiros e o meio de campo, só não estava o Giovani. Na frente que houve as modificações. Mas o Novo Horizontino fez o gol muito cedo, né, para a Portuguesa, que a Portuguesa, inclusive, por incrível que pareça, estava dominando o jogo contra o Novo Horizontino, inclusive perdeu um gol incrível. Perdeu, é do futebol, né? O jogador entrou sozinho, cara a cara com o goleiro e deu aquele tapinha por cima, só que em vez da bola entrar no gol, saiu pelo lado do gol. Se a Portuguesa, aquela se eu falo para você tanto, né? O condicional se a Portuguesa faz aquele gol, sei lá, o placar poderia ter um outro direcionamento. Mas, enfim, a Portuguesa, acredito eu, tem uma semana tranquila para os treinamentos, vão voltar, daí sim, no domingo à noite contra o Santos, vai com a equipe que ela atende melhor, né? E nós sabemos, como você falou, foi a outra equipe que nessa chave brigou para não cair, mas pelos bons resultados na reta final, né, com 2 vitórias na reta final, a Portuguesa conseguiu safar-se. Mas era aquilo que eu estava dizendo do jogo do Santo André. Era uma faca, que nem dizia Vicente Mateus, uma faca de 2 legumes. Né? A Portuguesa perde a semana passada para o Mirassol e perdesse ontem, estava na série B. Mas, para minha alegria, para a felicidade geral da nação lusa, a Portuguesa está classificada, mesmo não tendo um grande campeonato, Edilson. Com certeza. E aí eu queria que você falasse a respeito desse São Bernardo, que surpreendeu bastante ao longo do Campeonato Paulista, né? Mostrando bons resultados, mostrando uma boa equipe. O Corinthians tinha até interesse na contratação do técnico do São Bernardo. O São Bernardo fez o papel dele de casa, óbvio que ao longo do campeonato teve alguns tropeços, né? E dependia de um resultado na última rodada. Mas venceu bem o Mirassol por 2-0. Foi surpreendente o desempenho do São Bernardo nesse Paulistão ou era mais ou menos aquilo que você já imaginava dessa equipe do São Bernardo, que desde o ano passado vem mostrando uma grande evolução? Edilson, o time do São Bernardo está certinho, né? Uma equipe bem certinha. Como você já disse, não foi só do ano passado, deu dos 2 anos ou 3 para cá, ele está se equilibrando. Claro que não tem uma equipe fortíssima, mas é uma equipe equilibrada, uma equipe bem treinada, né? E fazendo jus até para a classificação nessa fase final, coisa que não estava acontecendo quando o São Bernardo estava ainda se estruturando, mas depois que se estruturou, está com uma boa equipe. Merecia estar classificado também, né? Mas são questões de regulamento, Edilson. E a gente ainda vai falar um pouquinho de regulamento também, mas é a história, né? O São Bernardo fez uma pontuação que estaria tranquilamente classificado para as finais. Mas, enfim, é uma boa equipe. Ontem jogou tranquilo, conseguiu um belo de um resultado lá, e por pouco, mas aquela história, por pouco, muito pouco mesmo, ele classificaria. Que daqui a pouco a gente entra na questão do jogo de São Paulo e Ituano. Mas tinha grande chance e faltou pouco, realmente, para a classificação. Merecida seria, Edilson. O Água Santa e Corinthians, foi uma despedida melancólica do Corinthians do Campeonato Paulista, esse empate contra o Água Santa? Edilson, não é questão de que foi melancólica. A equipe do Corinthians, ela deixou, né? Fez uns altos e baixos nesse campeonato. Não chegou à classificação justamente pelo início da competição. Sei lá, é aquela história, né? Quando você começa a trocar muito treinador, a coisa não engrena. Não engrena porque cada um tem sua filosofia, né? Cada treinador tem sua filosofia. No caso do Corinthians, a filosofia
a filosofia do Corinthians era manter aquela equipe, né, que para muitos estava já velha, né? E nessa questão de que para muitos a equipe estava velha, foi na troca, aí faz uma troca muito mal planejada, porque se você tem já a ideia de que vai ser vendido, ou se aqueles contratos vão ser, quando vencer, se não fosse renovado, já tinha toda essa situação, e o Augusto, que entrou como presidente, pegou o que tinha. E ele ainda aceitou a questão do Mano Menezes. Mas se ele mudou a diretoria, poxa, tinha que pensar isso antes do final quando deu a eleição. Quando ele ganhou, ele só ia tomar posse, acho que no início de janeiro, era isso. Mas quando ele ganhou a eleição, que acho que foi dia 9 ou dia 10 de dezembro, ele tinha 20 dias para montar a equipe dele, a equipe de diretores, e a equipe de diretores contratar jogadores que eles iriam utilizar. Então, a falta de planejamento levou a isso. Ainda ficaram com o Mano Menezes, que não estava bem realmente, nem com a diretoria e nem com alguns jogadores, deu no que deu. O Corinthians não fez pontuação, perdeu jogos incríveis, inclusive perdeu do Ituano. Ituano teve uma vitória, foi essa contra o Corinthians. O Ituano só ganhou um jogo no campeonato e ganhou do Corinthians. Então você pega os 3 pontos do jogo do Ituano, que teoricamente deveria vencer o Corinthians, pega esses 3 e coloca lá na situação. O Corinthians já estaria com 17 pontos. Com o empate de ontem com mais 3, estava brigando aí, sei lá, se por saldo de gols, por vitória, sei lá o quê, mas estaria brigando, você vê. Então, uma falta de planejamento, perder um jogo para uma equipe que no campeonato inteiro só teve aquela vitória, então é uma coisa muito ruim. E ontem, para a gente finalizar essa parte, ontem o jogo, eu fiquei naquele ping-pong na televisão, né? Um canal eu vi um pouco de Ituano, a Portuguesa não, porque eu uso o celular, então eu acompanho o jogo inteiro da Portuguesa. Mas o ping-pong no jogo do Corinthians, eu fui fazendo no jogo do São Paulo, e aí eu vejo que o Corinthians ontem ainda entrou. Não é questão de reserva, é o que tem no momento o Corinthians. Não jogou todos, por quê? Para descansar, sei lá, mas não valia nada para o Corinthians o jogo de ontem. Então, por não valer nada, o técnico, o Antônio Oliveira, ele resolveu dar uma chance para o pessoal para ver se tem possibilidade de continuar na equipe do Corinthians. E sei lá se ele, daquele grupo que jogou ontem, se ele vai ter proveito de muitos. Pode ser que tenha, tomara. Mas eu não vejo assim um futuro tão brilhante para todos que entraram ontem no campo. Complicado, complicado. E aí, a equipe do Santos, que venceu a Inter de Limeira 3-2, foi apenas praticamente um amistoso, né? Porque as duas equipes já estavam classificadas. Foi um jogo tranquilo, né, Edmundo, esse daí? Foi um jogo, o jogo do Santos. O Santos teve bons momentos, mas também teve um momento de bobeira ali, não é? Tomou o primeiro gol que foi pênalti, foi pênalti realmente, mas de bobeira da defesa. E o segundo gol, então, foi pior ainda, porque o centroavante lá, o Quirino, dominou a bola de costa para o gol, fez o giro e chutou. Não tinha ninguém. Quem foi marcar ele para não deixar chutar foi o João Paulo. Quer dizer, não pode, né? Numa zaga, abriu o centroavante do time adversário, dominar a bola de costas para o gol, fazer o giro e chutou. Não tinha ninguém marcando, então falha da defesa, coisa que o Carille tem que arrumar, né? Porque tem agora os jogos decisivos pela frente. Mas a equipe do Santos não está ruim, não, Edilson. A equipe do Santos está bem armadinha, bobeou nesses lances, como você disse, talvez descontraído, porque já da classificação, e também o Internacional descontraído pela classificação, foi um jogo mais aberto, né? Um jogo que a gente não tem acostumado a assistir. A gente tem acostumado a assistir aquele jogo que fica um bloco na defesa, na defesa, não deixando ninguém passar. E ontem, no jogo de sábado do Santos, foi assim. Um jogo aberto, aquele jogo que nem a gente fala, um casado solteiro, ou aqueles jogos de fazenda, tal. Por quê? Porque a turma, se ganhar, ganhou, se empatar, tá bom, e se perder, não vai mudar em nada. Mas o Santos, ainda bem que ganhou na Vila, para o torcedor ficar realmente animado, né, para o jogo decisivo contra a Portuguesa.
E aí nós tivemos Palmeiras 1, Botafogo 0 também. O Palmeiras é o virtual campeão desse Paulistão, ou agora que vai começar esse mata-mata, essas quartas de final, o Palmeiras pode ter algum tropeço, ou o Palmeiras é aquele time que vem para papar mais uma vez o Paulistão? Ah, um time muito forte, né? O Palmeiras, na minha opinião, tem todas as chances de ser tricampeão. O Palmeiras tem muita chance de ser tricampeão. E aí eu digo para você, sábado volta para a história do jogo do Santos. Era um jogo que não interessava para ninguém. Um que não caiu e não classificou, e o outro que já era o líder geral, porque o Palmeiras tinha que perder do Botafogo e o Santos ganhar, mas ganhar por um número de gols altíssimo. Então, já era o primeiro da chave mesmo. E não perderia para o Botafogo. Tem muito mais equipe. E aí o Botafogo foi aquele coadjuvante, participou da festa, televisão ao vivo, então tudo mais. Tranquilidade para o Palmeiras. Com relação ao que você me pergunta de ser campeão, ele tem essas possibilidades de ser tricampeão. Não acredito que vai ter, nós vamos falar dos jogos daqui a pouco, mas não, eu acredito que ele passa nos jogos das quartas, e dependendo do cruzamento, aí sim poderá acontecer uma surpresa, né? Porque aí já são as 4 equipes mais fortes do campeonato. Então, presume-se que nas semifinais, sendo um jogo só, não tendo vantagem nenhuma, onde a gente vai falar de ser porcaria de regulamento, né? Então, pode acontecer num jogo mais parelho, que serão os jogos de semifinal. Mas passa essa quarta de final, pode chegar à final, e aí sim, chegando à final, com 2 jogos, ele tem plenas condições de levar o tricampeonato, Edilson. Eu deixei por último o principal jogo desta rodada, que foi exatamente Ituano e São Paulo. O Ituano brigando para não cair e o São Paulo brigando para conseguir a sua classificação. O São Paulo abriu uma vantagem de 2-0, jogou o primeiro tempo com tranquilidade. Aí no segundo tempo só tentou administrar e o que aconteceu? O Ituano foi lá e empatou a partida. Com aquele empate e a vitória naquele momento, com 44 minutos do segundo tempo, o São Bernardo vencendo o Mirassol por 2-0, o que estava acontecendo ali? O São Paulo não estava conseguindo a sua classificação e o São Bernardo sim. De repente, já nos acréscimos, nós tivemos ali uma falta dentro da área, que aconteceu mesmo, não temos nem que reclamar, discutir nada, que houve o pênalti favorável ao São Paulo. Já nos acréscimos, o que aconteceu? Ufa, o alívio do torcedor são paulino. E ali também, a gente pode até falar, né? De repente entrou no VAR, o Reinaldo Carneiro Bastos entrou no VAR e falou assim: olha, dá mesmo esse pênalti, porque é 50 mil pessoas que vão estar no Morumbi. Agora, se entre o São Bernardo, nós vamos ter 3 mil, 4 mil lá no 1º de maio. Não vai dar renda. Então, tem que dar o pênalti. Mesmo se for duvidoso, deu pênalti. Não foi duvidoso, você sabe disso. Mas o São Paulo parece que foi que nem o Corinthians antigamente, né? Na Bacia das Almas conseguiu a sua classificação no sufoco, hein, Edmundo? Ah, realmente, foi um jogo que estava tudo tranquilo para o São Paulo. Não foi 2-0, ficou 1-1. Aí 1-0 para o São Paulo, o gol, no meu modo de entender, alguns estão falando que foi falta do Caleri, mas eu revi o lance, eu acho que o Caleri não se apoiou no atacante. Foi tipo da jogada quando eu falava do Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? Que ele sobe se apoiando, e o Caleri sobe com o braço solto, assim, por baixo, e não vejo a participação faltosa no lance. Então, gol legal do São Paulo. Muitos colegas da imprensa não pensam dessa forma, mas, no meu modo de entender, gol legal do São Paulo, né? Bobeira. Aí o São Paulo é aquela história. O São Paulo está jogando bem, está pressionando o adversário, daqui a pouco, numa bobeira, toma um gol. Uma bobeira mesmo, porque o Elton tomou um drible, a gente fala aquele drible de boi doido, né?
Time boi doido é aquele que o Garrincha fazia com os caras. Ele leva a bola para lá, o cara vem para cá e o Garrincha saía para o lado direito. Foi o que aconteceu com o jogador do Ituano, cruzou, ninguém marcando o Arboleda. Com aquele tamanho que ele tem, ficou atrás do atacante, o atacante só desviou para dentro do gol, não teve culpa o Rafael. Antes desse lance, o Ituano já tinha perdido um gol que o Rafael fez uma grande defesa. Então, naquele 1-1, São Paulo teve que ir para frente. Foi para frente, criou oportunidades, todo, e foi tranquilo. Só que o gol veio só no finalzinho do primeiro tempo, né? Aí está, o Luciano, e assim mesmo foi aquele gol chorado, né? O Luciano chutou, a bola voltou, daí, mas o São Paulo, antes desse gol do Luciano, ele teve umas 2 oportunidades que poderia ser resultado em gol. Então, virou 2-1 o jogo, e aí está, Edilson. Não dá para um time bem superior que o Ituano. Não é que o São Paulo é arrasador, mas é muito superior que a equipe do Ituano. Esse ano, a equipe do Ituano foi... Eu nunca vi o Ituano dessa forma. Quantos anos? Acho que já são 20 anos, pelo que eu penso, que o Ituano está na Série A do Paulista. Já foi campeão, já foi vice-campeão, já foi semifinalista várias vezes. Há tempo que eu não via uma equipe do Ituano tão fraca como essa equipe desse ano. Nem nada proveitoso do Ituano, a não ser um menino lá que acho que fez o gol lá, o Zé Carlos, me parece, que era a única esperança até de venda, né? Até o Juninho lá pensa, né, para fazer dinheiro, vender esse jogador. Mas o Ituano é uma equipe, realmente, nesse campeonato, eu digo, foi uma equipe fraquíssima, merecedora de cair para a Série B, né? Foi como eu falei agora há pouco, só teve uma vitória no campeonato justamente em cima do Corinthians. Nós já falamos do Corinthians. Então, é muito pouco, da mesma forma que nós falamos do Santo André. Não pode, em 12 rodadas, você só ter uma vitória. Então, é fazer um campeonato para cair, realmente. E ontem, o São Paulo deu um de time pequeno. Jogou os 44 minutos, que nem você falou, jogou de time pequeno. Rafael caindo, fazendo cera. Sabe aquelas de cair o goleiro, atendimento e não foi nada. Sabe? Não pode para um time como São Paulo ter medo de jogar nesse momento contra o Ituano. Por isso que eu falo, tem muitos amigos lá em Itu, pode ser, não vão ficar chateados comigo que eu estou dizendo isso. O time desse ano do Ituano não é merecedor de nada. E o São Paulo não soube aproveitar. Aí, como você acabou de falar, 44 minutos, toma um gol, um belo gol, por sinal, um golaço do menino lá que jogou lá no ângulo, não tinha quem fosse buscar, né? Mesmo que nem diz, joga a luva que não tem, né? Não tem como buscar essa bola. E aí, meu amigo, aí veio o quê? O desespero. 44 do segundo tempo. O São Bernardo ganhando de 1-0, classificado. Ganhando, e acho que dificilmente iria perder, como não perdeu. O que aconteceu? São Paulo foi para o ataque, para tentar massacrar. Chutou uma bola na trave, teve uma defesa brilhante do Rufino, goleiro do Ituano. Quer dizer, o Klaus deu 5 minutos. Do 46, né, porque deu a saída, do 46 ao 49, quando houve a penalidade, São Paulo deu um chute na trave, que é uma bela jogada do Juan, a bola foi cruzada, não entrou, era aquela bola que ia entrar no gol, no outro canto, mas bateu na trave. Em seguida veio, acho que o Wellington, não me lembro agora, chutou e o goleiro o Rufino fez uma grande defesa. Aí está, 3 minutos. Por que o São Paulo não jogou igual o segundo tempo? Não precisava jogar massacrando, mas jogasse dominando o Ituano. Mas não pode, um time grande. E realmente a torcida que fica ali na numerada do Ituano estava tirando um sarro do Carpini. Por quê? Porque já ia cair. Não ia se classificar. Agora, o pênalti houve. Só que vai agora meu posicionamento. Seu Klaus, infelizmente, seu Klaus, você está querendo apitar lá Romualdo, mas Romualdo e Arnaldo César Coelho, Klaus, eles eram árbitros que poderia
se impor de qualquer... Apitar sentado até no meio do campo, brincando, claro. Mas podia sentar no meio de campo porque todo mundo atendia os apitos do Cid, vou lembrar o do Cidão também. Então, são hábitos, Klaus, que não tem medo de apitar. E você tem medo agora de apitar. O pênalti foi ridículo. E você estava no lance. Pênalti foi. Klaus, você é árbitro de Copa do Mundo, considerado já há 3 anos seguidos aí como o melhor árbitro do Brasil, e ainda vai no VAR e fica olhando no VAR e acho que conversando lá com quem está na cabine, que era o Rigo Amaral, que era o árbitro lá da cabine. Pode, né, Klaus? Isso daí envergonha. Por isso que você está sendo pichado por muitos colegas e eu estou falando que você foi mal. Você foi decidir, você decidiu uma classificação. Foi certo, foi pênalti. Só que você fez isso aí jogando para a torcida. O VAR que decidiu, eu não decidi. Foi muito chato, muito ruim. Mas o pênalti houve, Edilson, a jogada por trás no Juan, foi pênalti, não se discute isso. E o Lucas Moura foi lá e definiu a vitória do São Paulo. Enfim, como você falou que gosta o seu Reinaldo Carneiro Bastos, está aí um Morumbi com 50 mil pessoas. Com certeza, porque vamos ter muita gente no Morumbi. Vão ser jogos importantes. Antes da gente falar dos jogos das quartas de final, só para você me dar uma noção. Olha só, né? O grupo A, que tinha Palmeiras, Ponte Preta, Água Santa e Guarani. O Palmeiras se distanciou e aí ficou aquela briga entre a Ponte Preta e o Água Santa para conseguir a segunda vaga. Isso no grupo do Palmeiras, que é o grupo B. O grupo A é o grupo da Portuguesa, Santos, Santo André e Ituano. O Santos se distanciou, aí a Portuguesa, Santo André e Ituano brigaram ali para não serem rebaixados. E a Portuguesa conseguiu a sua classificação. Ainda bem para a nossa querida Portuguesa. O grupo C é o grupo que, assim, teoricamente podemos dizer que é o que estava mais disputando ali, que estava mais brigando pelas coisas, mais ou menos, né? Porque tinha Bragantino, que se classificou em primeiro, a Inter de Limeira em segundo com 17, Corinthians com 14, Mirassol, o último colocado, também com 14. O grupo D, este sim, foi pau a pau do começo ao final, exceto o Botafogo. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo brigaram pau a pau para conseguirem a sua classificação. Eu acho que o Novo Horizontino está com uma boa estrutura, com um bom time. O São Paulo se classificou com 22 pontos, ficou à frente do Novo Horizontino em virtude do saldo de gols. O Novo Horizontino, segundo colocado, 22 pontos. E o São Bernardo em terceiro lugar, com 21 pontos. Quer dizer, a disputa foi muito grande, acirrada, mesmo nesse grupo D. Eu acho que no grupo D ficou acirrado para a classificação e no grupo da Portuguesa, o grupo A, ficou acirrado o descenso e caiu as duas equipes do grupo A, que foi o Santo André e o Ituano. Então isso daí mostra até mesmo o bom equilíbrio desse campeonato, ou a gente não pode dizer assim, foram os tropeços das equipes, Edmundo, para a gente poder falar em cima, assim, num cômputo geral de todos os grupos? Eu volto aqui na questão de detalhes do futebol, né? A questão se é condicional. Se ganhasse, se empatasse, se não sei o quê, é condicional. Mas eu vejo, como falava o Parreira, né? O querido Parreira, que o futebol ganha-se nos detalhes. Então você fez o grupo A entre Santos, e o Santos fez um bom campeonato. Tanto é que chegou na vice-liderança. Então, os mesmos times que Portuguesa, Ituano e Santo André enfrentaram, o Santos enfrentou. Só que o Santos ganhou as partidas dele. O Santos fez a pontuação dele, então, merecidamente. E os outros três, quase que merecidamente, se podia cair, caísse os três. Né? Porque os três não tiveram condição. Exceção, como nós já falamos no programa, a Portuguesa, que na reta final teve 2 vitórias, e essas 2 vitórias foram importantíssimas para a classificação da Portuguesa, e com 10 pontos ainda, ficou até à frente de Guarani também. No grupo
No grupo do Palmeiras, é o B ou Palmeiras, né? B? O Palmeiras está no B. Então, no B, Ponte e Água Santa disputando ali palma a palma. A Ponte começou muito mal. A Ponte estava com cara até de problema para cair, porque começou muito mal. Primeira vitória da Ponte foi justamente em cima de quem? Da Portuguesa, aonde eu falo dos detalhes de você ser derrotado ou você ganhar no jogo. Naquele jogo da Ponte Preta, que o pé frio do Edmundo estava lá, a Ponte Preta ganhou de 2-0. E aí já no domingo ganhou outro, disparou a Ponte Preta. É o detalhe, aquele velho detalhe. Ganhou um jogo e daí se pegou força e se indo para a classificação. A briga foi agora no final do campeonato, que já falamos que foi, para mim, foi surpreendente a surpreendente a vitória do Santo André. Mas a Ponte quase que balançou. Uma vitória do Água Santa tirava a Ponte. Então foi um grupo desequilibrado na questão da liderança, que o Palmeiras, como o Santos, ficaram bem disparados. Então não teve problema. No grupo C, que é o grupo do Corinthians, não é isso? Isso. O grupo do Corinthians, nós já falamos o detalhe. Detalhe do quê? De falta de planejamento de um Corinthians. O Mirassol é uma boa equipe, brigou ali até as últimas, né? Foi aquela, você vê como o campeonato é engraçado, né? Você, meu querido ouvinte do Toque de Bola Especial, que está nos vendo, Portuguesa ganhou do Mirassol, né? O Corinthians ganhou do Santo André, ficou, né, com aquela chance tremenda de se classificar. Por quê? Porque a Portuguesa, imediatamente no jogo, um foi às 16, o outro às 18, a Portuguesa ganhou do Mirassol. Um bom time. Quer dizer, aí, na vitória ali do Mirassol, já estaria a briga Mirassol e Internacional de Limeira para ver quem passaria nessa chave. Onde o Bragantino também, que fez jogos contra os mesmos times de Mirassol e Internacional, o Bragantino foi lá e classificou-se tranquilamente. No último jogo, como eu já expliquei, jogou por jogar, né? Aquela história, tem que jogar, vamos jogar. E na última chave, na chave D, que é a chave de São Paulo, que nós estamos falando praticamente desde o início do programa, foi uma chave de briga ali. Um fica em primeiro, outro fica em segundo, outro fica em terceiro. Aí o São Paulo, como nós falamos, teria a chance ontem de ser o primeiro, como foi, de ser o segundo e não se classificar, porque foi uma chave muito equilibrada, aonde o São Bernardo teria chances, como ganhou a partida de ontem, poderia estar classificado. O Novo Horizontino fez o dever de casa dele ganhando a Portuguesa e já estava classificado. E o São Paulo, que nós já alinhavamos todo o jogo dele contra o Ituano, por 3 minutos praticamente estaria fora. Então foi a chave que eu entendo que foi a chave mais difícil em questão de ter 3. Nas outras tinha o líder já disparado, que foi Santos, Palmeiras e Bragantino, e aí era uma briga do segundo, terceiro lugares. Mas foi um campeonato assim, para quem gosta, né, nos moldes desse regulamento, para quem gosta, foi legal. Mas nessa questão de regulamento, aí a gente vai chegar num momento crucial para a gente falar sobre isso. Por exemplo, agora nós já temos nas quartas de final Santos e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, Palmeiras e Ponte Preta, São Paulo e Novo Horizontino. Então, esses são os confrontos que nós teremos no Campeonato Paulista nas quartas de final. Só lembrando as datas, né? Para não ter aquela questão do confronto, de torcida, isso, aquilo, outro. O Palmeiras está marcado para jogar no sábado, no domingo, mas vai ser mudado, vai ter que jogar no sábado. Por quê? O São Paulo também vai jogar no domingo. Não pode jogar duas equipes grandes no mesmo dia e no mesmo horário. Então, nós vamos ter Palmeiras e Ponte Preta, com certeza, no sábado. Santos e Portuguesa no domingo à noite, já está confirmado isso. O São Paulo no domingo à tarde. E o Bragantino e a Inter de Limeira vão jogar no sábado. Esta já é para ter, já podemos até dizer que essa já é uma. Eu já tenho aqui, é oficial agora. Palmeiras joga no sábado, às 18 horas, lá em Barueri, contra a Ponte Preta. No domingo, às 16 horas,
o Bragantino joga lá em Bragança, na Bia Bichedi, contra a Internacional, às 16 horas. Às 18 horas do domingo, joga São Paulo e Novo Horizontino. Às 18 horas, né, com a televisão que está comandando o campeonato esse ano. E o jogo da Portuguesa e Santos vai ser no domingo, às 20 horas e 15. Então, já está definido, Edilson, meus queridos amigos do Toque de Bola Especial. Vamos acompanhar muito esse jogo do Santos contra a Portuguesa e torcer bastante pela Portuguesa para conseguir o resultado positivo, a classificação para a próxima fase. E aí nós vamos ter a semifinal, que aí me chamou muita atenção na questão do chaveamento da semifinal, como é que vai ser feito, né? Que vão ser feitos com relação aos confrontos da semifinal serão definidos, né, após as quartas de final. De acordo com o regulamento desse ano, os confrontos se darão da seguinte forma: o melhor time, o time de melhor campanha vai enfrentar o time da quarta melhor campanha na semifinal. O time da segunda melhor campanha vai pegar o time da terceira melhor campanha. Isso é no cômputo geral, Edmundo? Ou é no quê? Na onde que eles estão se baseando nisso daí? É o cômputo geral, é continua a pontuação. Se houver, vamos dizer, nos 4 jogos que nós temos de quarta de final, se empatar, vamos colocar hipoteticamente os 4 empatarem. Cada um leva um ponto. O que ganhou nos pênaltis está classificado, mas só leva um ponto. Entendeu? Então, esse ponto soma já na classificação. Eu sei que você tem a classificação aí. Na geral, o Palmeiras tem acho que 28 pontos, não é isso? Isso. Então, estou falando hipoteticamente. Ganhando um ponto, que empatou contra a Ponte, ganhou nos pênaltis, ele vai para 29 pontos. O Santos tem 25. Hipoteticamente, empatou com a Portuguesa, mas ganhou nos pênaltis, vai para 26. O Bragantino tem 22, não é isso? Tem 21. 21. Hipoteticamente empatou, vai para 22. O São Paulo tem 22. Hipoteticamente empatou, ele vai para 23. Então, jogaria Palmeiras contra Bragantino, Santos contra São Paulo. Tá, e que você está vendo assim, eu estava vendo, não pode dar um Palmeiras e Portuguesa? Pode, claro que sim. Se a Portuguesa ganhar do Santos, Palmeiras e Portuguesa. Ixi, Maria, viu? Já. Portuguesa, a gente tem que analisar da seguinte forma, Edilson. Eu torço, sou fanático, mas eu vejo o seguinte: a Portuguesa vai jogar em Santos para tentar um empate e decidir no pênalti. Que a Portuguesa, infelizmente, não tem assim um arranque de ataque, né? Ele tem uma defesa razoável, um bom meio-campo, mas os 2 atacantes da Portuguesa não conseguem muito pôr medo na equipe adversária. Claro que eu torço para a Portuguesa. Eu acho que uma Portuguesa poderia ser empate. Aquelas coisas do futebol, por que não a Portuguesa ganhar do Santos? Então, se o Santos perder o jogo, é Palmeiras e Portuguesa. Não tem jeito de ser de outra forma. No que esse regulamento atrapalhou o campeonato, Edmundo? Porque, Edilson, tem que terminar essa questão de classificar por chave. Por quê? Porque uma chave não joga entre eles. Outro dia, na semana passada, o professor Chicão explicou muito bem. 3 rodadas a mais, jogaria todos contra todos. E aí, jogando todos contra todos, daí você poderia classificar, né? Voltar àquela velha história. Ele já gosta de decisão assim, em um jogo só. Aí seria o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim por diante. Então, esse é o problema dessa classificação. Daí a gente escuta, né? Agora, né? Até o meu querido Márcio, né? Aí o Marcinho falando lá na coluna dele, campeonato tinha que ser Palmeiras contra Inter de Limeira, sabe? Não é Portuguesa. Mas a Portuguesa não tem culpa de todo mundo assinar. A Portuguesa também assinou. Como ela poderia, nós estamos falando em acontecer, a Portuguesa perder esses 2 jogos e ter caído. E aí classificava Ituano com 6 pontos. Não, classificava o Santo André, porque o Santo André ganhou na última, né? Então, o regulamento é totalmente errado. Por 3 rodadas, você faria um campeonato com tamanha lisura.
com tamanha lisura. Agora vai ficar essa pecha. E pode, que nem você falou, Portuguesa ganhar, fazer uma semifinal com o Palmeiras ganhar e ser campeã. Por que não? Pô, futebol é futebol. Pode acontecer. E se acontecer isso, Edilson, o que vão falar desse cara? Já o Tite já falou que o melhor campeonato do Brasil é do Rio de Janeiro. Meu amigo, do Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, ontem só não ganhou de 3-4 porque a trave salvou o Vasco. E senão, na final, ia ser Flamengo e Nova Iguaçu. Então não tem essa. Agora, se acontecer essa situação na Portuguesa, aí vai ser uma gozação. Pô, o time que quase caiu é campeão paulista. Tomara, né? Para mim, eu faria uma maior festa, tenha certeza disso. Com certeza iremos fazer e não tem nem por onde. E aí ele pergunta ainda com relação à questão do regulamento, quartas de final, apenas uma partida, semifinal também só uma partida. Por que não fazer duas partidas? Por exemplo, meio de semana está livre. Por que não poderia fazer um jogo na quarta e um jogo no domingo? Porque o problema é que já veio no ano passado, já definiu as datas da Copa do Brasil. E definiu a pré-Libertadores. Tanto é que Botafogo e Bragantino jogam. Então, essas datas ficaram específicas para esses campeonatos. E aí as federações não marcaram o jogo. Mas poderia ter sido, porque na Copa do Brasil está o Corinthians e o São Bernardo. Não influi nada. Então poderia Palmeiras e Santos jogar quarta e sábado, ou quarta e domingo. Né? O outro jogo, Novo Horizontino e São Paulo, nenhum dos dois participa de nada. Podia 2 jogos. Na Bragantino Internacional, já complicava um pouco. Porque o Bragantino, agora não tenho certeza se é amanhã ou quarta-feira. Mas daí complicava, não tem a data dos dois. Tal. Então, por isso que ficou essa situação deles fazerem de um jogo só, Edilson. Vamos ver como que vai ser tudo isso daí, porque o que nos resta agora é torcer para uma boa bons jogos que nós possamos ter aí nesta quartas de final, o jogo do Palmeiras e Ponte Preta, Santos e Portuguesa, São Paulo e Novo Horizontino, Bragantino e Inter de Limeira. Qual é o jogo que você acredita que vai ser o mais difícil dessas 4 partidas, Edmundo? Sem dúvida nenhuma, São Paulo e Novo Horizontino. Esse jogo é jogo-chave, porque o Novo Horizontino tem um bom time. Ontem jogou, fez pelo gasto, ganhou da Portuguesa que nem eu expliquei no início do programa, perdeu um gol incrível, sei lá se mudaria, né? Daí vem o condicional, se mudaria o resultado. Mas o Novo Horizontino tem uma boa equipe, Edilson. Vai segurar o São Paulo. Se o São Paulo bobear, pode ser que dê Novo Horizontino. Santos e Portuguesa, podemos dizer que é um jogo parelho ou o Santos pode levar a vantagem por tudo que ele fez dentro desse Campeonato Paulista, com esse trabalho que o Marcelo Teixeira está fazendo, preparando a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série B e também a questão do técnico do Santos, que também vem fazendo, o Fábio Carille vem fazendo um bom trabalho. O Santos se reabilitou na mão do Carille, né? A diretoria do Santos contratou jogadores, motivou o Santos. O Santos está motivado, Edilson. Jogando na Vila é um pouco mais difícil. Futebol é aquela caixinha de surpresa, né? Mas eu acredito que meu coração quer, que nem eu acabei de falar, um empatezinho e ganhar nos pênaltis. Mas eu acho que o Santos é favorito nessa partida. Bragantino e Inter de Limeira, você acredita que exista um diferencial grande nessa partida ou não? E, por incrível que pareça, Edilson, Bragantino Internacional é aquele jogo do interior que a gente fala. Né? Jogo do interior. E jogo do interior dá cada clássico maluco. Né? O favorito, no meu modo de entender, é o Bragantino. Mas você viu, tudo bem que era um jogo de casado e solteiro, Santos Internacional, mas o Inter chegou a fazer sempre ficou na frente, 1-0, 2-1, depois perdeu de virada. Mas é um jogo que o Bragantino tem, porque tem obrigação de ganhar em Bragança, mas a gente vai ver o que vai se depender desse jogo contra o Botafogo do Rio, que ele joga pela classificação. Então vai ter um desgaste muito grande, que vai ser um jogo dificílimo. Bragantino e Botafogo do Rio
para ver quem fica na Copa Libertadores. E aí que está a situação. Será que um desgaste vai fazer com que o Bragantino perca as forças para o jogo? É um jogo do interior, clássico do interior, mas eu acho que dá Bragantino. Vamos ver, né? E aí a gente pega por último Palmeiras e Ponte Preta, Edmundo. E esse jogo? Palmeiras vai passar assim como um rolo compressor ou não? O Palmeiras vai para cima. É o time do Palmeiras, Edilson, meus queridos ouvintes do programa Toque de Bola Especial. O time do Palmeiras, ele não vê qual é o adversário. O time do Palmeiras, ele vai para cima do adversário. O Palmeiras quer decidir os jogos logo no início. É um método do Abel Ferreira. O Palmeiras entra em campo para fazer gol. Então, às vezes, é bloqueado, não consegue e tal. Mas eu não falo sempre nos programas, Palmeiras é aquele time que até os 20 minutos já quer estar ganhando. Então, um time que tem essa visão de jogo, que quer estar ganhando, eu acho que é a questão do Palmeiras nessa situação. Palmeiras deve ganhar da Ponte. Daí eu falo, a Ponte seria a Portuguesa contra o Palmeiras. Jogar pelo empate e tentar ir nos pênaltis. Mas é que nem eu falei do Santos, o Palmeiras é favorito. Vamos esperar aí, porque quem sabe, né, vamos ter grandes jogos em termos de partidas, né? Eu acho que o jogo que vai chamar muita atenção, como você já disse, é São Paulo e Novo Horizontino, por tudo aquilo que o Novo Horizontino realizou ao longo desse Campeonato Paulista. Vejo o Palmeiras como super favorito, que ele não vai ter muitas dificuldades para enfrentar uma Ponte Preta. Não é mais uma Ponte Preta como era antigamente, né? Pegar uma Ponte Preta atrapalhava a vida de qualquer time, como também acontecia com a Portuguesa. Pegava o Santos, que vai pegar a Portuguesa atrapalhava qualquer equipe numa hora dessa. A Ponte era do meu tempo da Conceição, do Maurinho, caía lá em Campinas para ganhar um jogo da Ponte lá, fora eles lá na lateral do campo. Mas é muito gostoso aquele tempo da Ponte Preta, né? Mas tá bom. Lá sempre foi legal. E o Santos contra a Portuguesa, exatamente a Portuguesa, por não estar passando por bons momentos, né? Conseguiu se livrar exatamente ao longo do Campeonato Paulista, se livrar do rebaixamento e pegar um Santos numa fase que está o Santos numa crescente, né? O que a gente tem que torcer é, como você disse, né? Que se conseguir pelo menos um empate no tempo normal indo para a prorrogação, já dá um alívio a mais. Não tem prorrogação, Edilson, é pênalti direto. Pênalti direto? Então, agora, o que nem você está falando, a Portuguesa vai jogar descontraída, porque aquele sufoco que ela estava de cair, de não cair, agora o time está mais leve. É onde que você está dizendo. Vai jogar os titulares, né? O Giovanni Augusto é bom, ele tem cabeça, ele arma o meio de campo. A Portuguesa agora está descontraída. Para ela, é um lucro enorme ganhar do Santos. Então, a Portuguesa não está com aquele medo de jogar. Agora ela vai jogar para tentar o empate e até uma vitória. Pode acontecer. Vamos torcer para que dê tudo certo, principalmente para o lado da Portuguesa, que a Portuguesa consiga aí o seu resultado positivo, consiga aí a sua vitória, mesmo que seja nos pênaltis, e vá para a semifinal. Chegando já à semifinal, já está de bom tamanho, acho que para a Portuguesa, por tudo que enfrenta e enfrentou nos últimos anos. Esse é a nossa torcida com relação à Portuguesa. Você acredita que a Portuguesa vai ter um número grande de torcedores em virtude do Corinthians estar fora e querer torcer? Porque antigamente a Portuguesa era o segundo time de coração dos torcedores, né? Será que a Portuguesa ainda continua sendo o segundo time ou acabou aquela história? Não, muitos torcedores vão estar ao lado da Portuguesa. Lá na Vila não cabe, já falei. Eles falam que cabe 1.000 pessoas, 1.000 pagantes, mas já trabalhei lá há muito tempo, é 12, 13 mil. A Portuguesa vai ter direito a 2.000 ingressos no cantinho lá do Gol do Fundo lá. 2.000 torcedores. Vai, os 2.000, dessa vez vão os 2.000 torcedores da Portuguesa, que o Leões lá vai fazer uma força. Mas a torcida toda do Santos lá. E agora que tá, a Portuguesa jogou com o Palmeiras. Será que agora
o Santos vai querer torcida única? Aí eu já não sei. Vamos esperar para ver, Edmundo. Vamos esperar, porque segunda-feira nós já estaremos aqui e fazemos aí um trabalho diferenciado nesse final de semana, acompanhando todos esses jogos, trazendo alguns detalhes, trazendo algumas informações para todos os nossos ouvintes aqui da Web Rádio CDR, também no CDR Esportes Pro, para que todo mundo fique ligado aqui conosco. Tá certo, Edmundo? Uma boa semana para você, chegando ao final do nosso toque de bola especial, hein? Já passou rapidinho. Estava olhando aqui o cronômetro que está batendo 9h21 justinho. Mas é isso. Uma boa semana para todos vocês. Fico feliz de poder pensar que minha portuguesa possa chegar. Mas tudo, futebol é futebol, que nem dizia nem prancha, é uma caixinha de surpresa. Segunda-feira, atento, todos vocês, atento. Não esqueça de convidar um amigo para participar conosco no YouTube também, do CDR Esportes Pro, tá bom? Edilson, um grande abraço para você, um beijo a todos. Pessoal, fui! Tá certo, obrigado, Edmundo, pela sua participação. Semana que vem estaremos de volta aqui com o nosso toque de bola especial. Vai ser um prazer muito grande poder estar com todos vocês aqui na nossa Web Rádio CDR. Isso é o que faz da gente mostrar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que está acontecendo no campeonato, isso e aquilo outro, e como que vai ser essas quartas de final, depois as semifinais. Nós estaremos trazendo todos os detalhes para vocês. Então, meus amigos, até a próxima segunda-feira, quando estaremos de volta aqui com o nosso toque de bola especial. Um beijo do tamanho desse mundo para todos vocês.